No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para a economia brasileira e para todos os investidores: a taxa Selic. Nós vamos explicar o que é, para que serve, como funciona, quem se beneficia e muito mais. É só ficar até o final desse vídeo para entender todos os detalhes e se ainda assim ficar alguma dúvida, é só deixar o seu comentário aqui embaixo ou acionar o seu assessor de investimentos. Antes de mais nada, é importante entender o básico. O que é a Selic? A sigla significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Mas quando falamos de taxa Selic, estamos nos referindo à taxa básica de juros da economia brasileira. Essa taxa é a referência para todas as outras taxas de juros praticadas no mercado, influenciando desde um possível empréstimo bancário até o rendimento dos seus investimentos. Ela é determinada pelo Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central. E a cada 45 dias, esse comitê se reúne para definir a Selic, se ela vai ser mantida, se haverá um recuo ou então um aumento. Essas reuniões são realizadas em 2 dias consecutivos e são acompanhadas de muito perto pelos economistas, investidores e também pela imprensa especializada. E é claro, as decisões do Copom são baseadas numa série de análises econômicas e também nas projeções de mercado. Ao final desses 2 dias é feito o comunicado da escolha do Copom com relação à taxa Selic. Mas além disso, o que muitos investidores acabam esperando é a divulgação da ata, que nada mais é do que um documento bem detalhado explicando os motivos que levaram eles a essa decisão. Esse documento é analisado com atenção pelos economistas e pelos investidores porque ele traz insights de como o Banco Central está vendo a economia do nosso país e as expectativas para os próximos meses. Mas qual, afinal, é o papel da taxa Selic? A taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado, sendo a ferramenta para controlar a inflação. E a inflação é o aumento generalizado dos preços de bens e serviços ao longo do tempo. Quando a inflação está em alta, o Banco Central pode aumentar a Selic de forma que o crédito fica mais caro, desestimulando o consumo. E, por consequência, isso acaba auxiliando a limitar essa alta de preços. Por outro lado, quando a inflação está baixa e estável, o Banco Central pode optar por reduzir a Selic. E assim, ocorre um maior estímulo ao crescimento econômico através do aumento do consumo e também dos investimentos. A ideia é sempre manter a inflação dentro de uma meta pré-definida de maneira equilibrada economicamente. E agora a gente vai entender como que ela funciona na prática. A taxa Selic influencia diretamente na taxa de juros que, por exemplo, os bancos cobram em empréstimos e que pagam em investimentos. Por exemplo, se a Selic está alta, os empréstimos acabam ficando mais caros. E isso ocorre porque os bancos também precisam pagar mais caro nas suas operações para captação do recurso. Da mesma forma, investimentos em renda fixa, como CDB, títulos públicos ou então títulos de crédito privado, passam a apresentar rendimentos mais elevados com uma Selic mais alta. E é assim que a Selic serve como uma espécie de termômetro orientando as decisões financeiras de empresas e consumidores. Mas então, quem é que se beneficia com uma Selic mais alta? De uma forma direta, os investidores de renda fixa se beneficiam com o aumento da Selic, pois acabam recebendo juros mais elevados por esses investimentos. Por outro lado, investidores que precisam de crédito, como financiamentos e empréstimos, se beneficiam em um movimento de Selic mais baixa, porque assim eles pagam juros menores para tomar esse recurso. Empresas que precisam de empréstimos também se beneficiam de uma Selic mais baixa, porque assim elas conseguem fazer isso pagando mais barato para então conseguir investir nos seus negócios. Além disso, o governo também se beneficia de uma Selic em patamar mais baixo,
porque assim o custo da sua dívida acaba diminuindo. Desde o ano de 1979, a Selic tem sido utilizada como principal instrumento de política monetária no nosso país. E ela não influencia somente as decisões internas. Os investidores estrangeiros também olham para a Selic para definir se vão investir ou não aqui no Brasil, porque uma Selic mais alta significa rendimentos mais atrativos. Além disso, a Selic influencia também no mercado de câmbio, de crédito e até mesmo nos níveis de emprego, demonstrando então a sua abrangência na economia nacional. Com relação ao mercado de câmbio, quando a gente tem uma Selic mais alta, acaba ocorrendo uma maior entrada de capital estrangeiro, o que pode fazer com que a gente tenha também uma valorização do real frente ao dólar. E isso ajuda a controlar a inflação importada, porque com um real mais forte, isso torna mais barato a importação. Logo, com uma Selic mais alta, a gente tem um desestímulo ao crescimento econômico, freando o consumo e o investimento produtivo. Ainda assim, em alguns momentos é necessário que se tome esse remédio amargo para controlar o índice de preços. E espero que você tenha entendido o quão importante é a Selic dentro da economia brasileira, influenciando de forma direta e indireta os investimentos e também as taxas de empréstimos. Entender como ela funciona é um conhecimento fundamental para qualquer pessoa que investe ou consome. Se ficou alguma dúvida com relação a esse assunto ou se você tem alguma sugestão, é só deixar nos comentários aqui embaixo.